Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que professam conosco da doutrina espírita, que sejam espíritas ou não, mas que simpatizem com ela, né? E queiram então ver a nossa sessão de preces e radiações e um comentário breve que faremos sobre um determinado tema. Mas só antes de começar, né, desejando a todos que todos estejam bem, né? ah, que a semana passada o nosso vídeo, como é amador, né, saiu um vídeo com defeito. Esperamos que este, então, seja melhor, tá? Mas o conteúdo foi preservado, né, da semana passada, quando nós falamos da Gênese, né? Então, hoje vamos dar continuidade ao trabalho, desejando, então, a todos que, como eu disse, né, professam os ideais de fé, amor, justiça e caridade, né? Então, vamos ver qual o anjo que está destinado para nós no dia de hoje e para nos acompanhar durante a semana, né? É o anjo da positividade. Essa positividade não se contrapõe à negatividade, simplesmente a transforma e possibilita que tenhamos uma visão clara e uma ação correta. Ser positiva é saber que a energia age de acordo com o que pensamos ou sentimos. Se escolhemos o caminho de criar, aqui e agora, a realidade mais apropriada e bela, a energia responderá. A luz da positividade passa pela menor fresta da nossa consciência e se apressa em revelar um caminho para o bem do todo. Então agora vamos mentalizar essa frase que eu vou proferir, tá? Minha mente está plena de pensamentos positivos que nutrem e curam a minha vida. Minha mente está plena de pensamentos positivos que nutrem e curam a minha vida. Hoje nós vamos usar então o Minutos de Sabedoria para pegar uma mensagem, né, que o mundo espiritual nos envia. Convença-se de que o mundo não é um parque de recreio, é um ambiente de trabalho, até é uma escola, né? Não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar, mas um curso de aprendizado intensivo. Procure, pois, aprender o máximo, aplicando à sua vida o maior mandamento. Ame a todos indistintamente e verá a felicidade morar dentro do seu coração. Viva dando um exemplo vivo de amor em todas as suas ações. Linda mensagem, né? Bem reflexiva. Vamos então, meus irmãos, descruzando braços e pernas, elevando o nosso pensamento e procurando nesse momento de gratidão agradecer, louvar, glorificar e, se for necessário, também pedir, como eternos pedintes que somos, né? Então vamos à sessão de preces e radiações. Sem nenhum ritual, né? Se a gente fechar os olhos, conectar com essa música maravilhosa, esse fluido cósmico universal, né? Que nós podemos dar um teor positivo a ele, nos conectando, né? Com o mundo maior. Sejam bem-vindos. Com amor nos corações, convidamos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, a elevar seu pensamento ao alto e, junto com a equipe espiritual dos seus lares, orar e irradiar fluidos salutares a todos os espíritos que clamam por auxílio, os doentes, os aflitos, desamparados, e rogando luz também aos nossos lares, nossos irmãos de jornada, pela cura e pela paz universal. Prece de abertura. Que Jesus, o amigo de toda a humanidade, volte à Terra através do Evangelho Redentor e viva em espírito e verdade, nos atos de cada cristão que ama, ampara e serve em seu nome. E que a Virgem Maria, a Rosa de Nazaré, perfume as nossas consciências, fazendo-nos ajudar sempre e nunca tirar a primeira pedra. Levantar sim, mas jamais reprovar alguém por ter caído. Auxiliar a todos, sem olhar os rótulos religiosos, sociais, políticos e econômicos, e unidos na prece dizer bem alto: salva aquele que vem em nome do Senhor. Prece pelos aflitos. Senhor, concede-me por misericórdia o dom de contentar-me com o que tenho, a fim de fazer o melhor que posso.
Ensina-me a executar uma tarefa de cada vez, no campo das minhas obrigações, para que eu não venha a estragar o valor do tempo. Livra-me da precipitação e da insegurança, de modo que eu não busque aflições desnecessárias ante o futuro e nem me entregue à inutilidade do presente. Dá-me força de esperar com paciência a solução dos problemas que me digam respeito, sem tumultuar o caminho dos que me cercam. Ajude-me a praticar o esquecimento de mim mesma, auxiliando-me a fazer pelo menos um benefício aos outros a cada dia, sem contar isso a ninguém. Se esse ou aquele companheiro me aborrece, induz-me a esquecer o que passou, sem levar adiante. Ensina-me a não condenar ninguém quando for vítima de injúria, crítica e maledicência. Mas ampara-me a fim de que eu tenha recursos de dissipá-la em silêncio pelos meus próprios esforços. Impele-me a calar toda queixa e empecilho da vida para que eu suporte as provas e expiações, não perturbando os que me compartilham a jornada. Auxilia-me ainda a conservar a boa aparência, o cuidado com o corpo físico, tanto quanto o espírito, né? Dando bons alimentos ao corpo e ao espírito, sem isentar-me de culpa, com a suavidade dos modos, não impor ideias e contradizer os outros nas pequeninas coisas. Ajuda-me, Senhor, a viver na obediência dos deveres e compromissos desta encarnação, trabalhando, amando e servindo sempre. Trabalhando, amando e servindo sempre, né? Que assim seja. Rogamos, por fim, neste momento, pelos doentes do corpo, da mente e do espírito, que sofrem a conseguirem aceitar com humildade as vicissitudes dessa vida passageira, recebendo vibrações de saúde e de paz. Prece pelos enfermos. Mestre, aqui nos encontramos espíritos carentes, oferecendo nossas dores, buscando força nos ensinamentos evangélicos através do teu exemplo de amor a Deus. Quando levantastes os paralíticos, quando deste luz aos cegos, quando ajudaste os coxos e os estropiados. Hoje, Jesus, pedimos, dando-nos coragem para esquecer e superar nossas dores, sabendo que elas são justas e com aceitação demonstrarmos que somos teus seguidores, aprofundando nossa fé nos desígnios divinos, sem lamentos, mágoas, sem revoltas, pois sabemos que nossos atos incorretos é que nos adoecem, ferem, destroem e retardam nossa evolução. Perdoa-nos por nossas fraquezas e ampara-nos nas dores da vida. Obrigada, Senhor. Aproveitando este momento de reflexão para lembrar também os nossos irmãos que partiram e que será o nosso tema, né? Prece pelos desencarnados. Senhor Deus, Senhor Jesus, doce e meigo pastor de ovelha, ampara nossos irmãos que prosseguem sua jornada noutros planos. Sob tuas mãos fortes e amigas, não os deixeis perdidos nos vastos campos em que muitos vagueiam carente de luz, mas que eles se voltem, assim como nós, aos protetores, para que sejam levados à senda florida, buscando perfumar sua consciência na busca do amor, do perdão, da humildade, da caridade, da aceitação e da paz de espírito. Que assim seja. Finalizando, roguemos pelos nossos lares, pelos companheiros de família carnal e por um mundo melhor, com mais harmonia e paz. E vamos então fazendo uma limpeza fluídica de canto por canto, peça por peça da nossa casa ao ouvir essa prece. Pai, como sou importante, fui criado pelas vossas mãos sacrossantas de amor. Fazei de mim um filho, uma mãe, um pai, um irmão obediente, um amigo dos amigos, e não me deixeis solto na maré das imperfeições. Ajuda-me a perdoar a todos que me rodeiam, navegando nas águas tranquilas da paz do vosso oceano de amor. Também, Pai, agradeço-vos por tudo que me tendes dado, o teto, a família, o sustento, mas sobretudo a vida, a oportunidade de reencarnação na busca da redenção e da minha evolução. Ajudai-me a jamais afastar-me de vós, de meus protetores, hoje e sempre, caminhando ao vosso lado.
e assim, com a mente e o espírito elevado, possamos seguir de coração leve e mergulhados no respeito à nossa casa, ao trabalho que segue, aos trabalhos de curas, saindo sempre de cada uma dessa sessão de preces e radiações bem melhores do que quando que chegamos, levando os fluidos benéficos daqui, né? Que se faça então um silêncio amoroso nos nossos corações e vamos nos preparar então para o nosso tema, que é um tema que é recorrente, né, no Espiritismo, mas que é importante porque eu vejo muitos espiritualistas, muitos espíritas há bastante tempo. Eu também no início tinha um certo medo da morte, né? E aí eu fui acabar lendo o livro do Richard Simonetti, né? Um palestrante espírita, escritor bem conhecido, que tem um grande humor, né? E ele tratando desse livro, né, de uma forma bem leve, quem tem medo da morte, eu perdi totalmente o medo da morte. Porque o verdadeiro espírita, ele não pode temer a morte, porque a morte não existe, né? Nós só mudamos de plano, né? Então, morrer é mudar, continuando em essência o mesmo, né? E aí, então, para alguns ainda assim, um elemento ainda não bem assimilado, né? Então nós vamos tentar fazer isso, tá? Tentar fazer com que as pessoas vejam com mais naturalidade, mas não menos humanidade, o problema da morte, né? O problema da mudança de plano, na verdade, né? Quando tu te torna um espírita verdadeiro, tu não teme a morte, tá? Eu já passei por muito desses episódios e cada um foi me mostrando que apenas aquele ser que a gente amava trocou de lado. Ele está numa outra dimensão, né? Então vamos ler alguns tópicos aqui. Eu queria dizer que tem também vários e vários livros, né? Uma vasta literatura espírita a respeito da morte, do desencarne, de como ela se dá. Nós vamos tentar abordar rapidamente algumas coisas que não der, nós continuamos a semana que vem. E alguns livros, um que eu me lembrei agora é Na Hora do Adeus, do Luiz Sérgio, né? E este daí já é um livro mais pesado um pouco, tá? E esse aqui da Terezinha Oliveira, esse opúsculo aqui, ele é assim, muito bom. Sempre quando eu vejo alguém que está muito desesperado com esse fenômeno da morte na sua família, eu até, e sei que é espírita, ou frequenta o centro espírita, eu acabo passando esse opúsculo, porque ele toca em pontos muito importantes que nós vamos ver aqui, que parecem, às vezes, nós trazemos conosco muito das religiões com as quais nós fomos criados. Então, temos muito tabus com relação à morte, né? Então, vamos ver, o que a morte parece ser? Qual é a imagem que a gente tem, né? Uma imagem terrível, né? Costuma simbolizar a morte por um esqueleto chocalhante, né? Armado de foice, como que cortando o fio da vida, né? Portando uma ampulheta para cortar o tempo, né, de vida das criaturas, e vestindo um manto negro no qual esconderia para sempre de nós a pessoa que morreu. Será a morte feia e terrível assim? Para os orientais não é, né? Em diversas religiões, para os indígenas também não, né? Para os materialistas que somente acreditam na matéria, a morte é o fim da vida nos seres e é completa e uma irresistível desorganização dos corpos e o fim de tudo. Não, quem morre é o corpo físico, né? O corpo intermediário, o perispírito e o espírito, que é a nossa verdadeira essência, eles seguem junto para o outro lado, na erraticidade, né? Mesmo entre os espiritualistas, grande parte encara a morte com temor. Não poderia, né? Eles creem em algo além do corpo, como nós, mas apenas de modo teórico, né? Nós temos que não só teorizar, né? Nós temos que vivenciar, né? Como não se utilizam do intercâmbio mediúnico, falta-lhes a experiência pessoal, as provas quanto à sobrevivência do espírito, né? O espírito é imortal, né? Então ele não morre. Em consequência, a morte lhe parece porta de entrada para o desconhecido. Isto sim, né? E nada mais assustador do que aquilo que a gente não conhece, né? Mas nós temos que tentar conhecê-lo enquanto estamos vivos, porque a maior certeza da vida, infelizmente, né, ou
ou felizmente, ou como tem que ser, é a morte, né? Então, o que que a morte realmente é, né? A morte é apenas o processo pelo qual o espírito se desliga do corpo, que perdeu já a vitalidade e não lhe pode mais servir para a sua manifestação no mundo terreno, mas o espírito e o perispírito permanecem intacto, né? O espírito não morre quando o corpo morre, não depende dele para existir, porque o espírito preexiste ao corpo, né? Antes de encarnar, ele já está no mundo, ele já existia e vai continuar existindo depois que o corpo morrer, né? Desligado do corpo que morreu, o espírito continuará a viver em outro plano, noutra dimensão, em condições diferentes da manifesta nesse plano de atividade, né? O mundo espiritual é a sua pátria de origem. Para entendermos bem isso, recordemos como é que encarnamos e como desencarnamos, para que a gente entenda melhor. Como encarnamos, né? Então tem que haver todo um descenso da onde nós estamos, daquele plano espiritual, e segue-se uma perturbação muito grande. E até no momento que o ser está ali nascendo, ele recebe toda aquela luz, normalmente da sala de parto, o tapinha, né? É desgastante, né? Então, a ligação do espírito com a matéria se dá através do perispírito, esse corpo espiritual intermediário, que se faz desde a concepção. Ligado ao ovo, o perispírito vai servir de molde para a formação do corpo material, sendo utilizado nesta formação os elementos hereditários, somente hereditários da carne, né, fornecidos pelo pai e pela mãe. As células se multiplicam em obediência às leis da matéria, em conformidade com a influência que o espírito reencarnante exerce, né? Então, não importa para o espírito os laços que não sejam carnais, né? Às vezes um espírito é muito mais filho daquele pai e daquela mãe e não tem aquele DNA, né? Então aquele DNA ele serve para formar o corpo físico, mas não o espírito, né? Quando o corpo apresenta condições de vida independente do organismo materno, se dá o nascimento, né? Agora vamos ver como se dá o desencarne. Tudo assim, muito resumidamente, né? Porque o tema é amplo, né? E suscita muita curiosidade, né? A carga vital que havíamos, vamos ver no desencarne, né? A carga vital que havíamos aurido ao encarnar, um dia ela se esgota, né? Ela tem um prazo de validade, acarretando a morte física. Esse esgotamento ocorre, pode ser por velhice, por excessos, né? Vícios, né? Desregramentos, ou porque uma doença crônica ou um acidente danifique o corpo material de modo irrecuperável, né? Morto o corpo, vem o desprendimento do espírito, né? Que começa a fazer sentir os seus efeitos pelas extremidades do organismo. Os laços com que o mundo espiritual faz com que se desprenda o corpo físico do perispírito e do espírito começa pelos membros, né? Pelas mãos, pelos braços, pelas pernas, né? Então vão se desatando os laços fluídicos nos centros vitais, os centros de força, né? No nosso chakra aqui, o coronário, o nosso chakra frontal, o nosso chakra frontal, o nosso chakra laríngeo, nosso chakra cardíaco, nosso chakra umbilical, esplênico e genésico, né? Eles são os centros vitais, né? Então, eles têm que ser desligados, né? Às vezes os médios veem o desprendimento dos fluidos perispirituais e pessoas que têm evidência também veem. Ele vem o espírito depois desses laços sendo cortados, eles veem tipo assim, por isso que é representado tipo uma fumacinha, né? Então, aquele espírito que é mais fluídico se despendendo do corpo físico, o corpo físico está ali, deitado naquela cama de casa, ou do hospital, ou num acidente, né? Por que temos de morrer, né? Principalmente as crianças perguntam muito, mas muitos de nós que não têm a maturidade espiritual perguntam: por que temos de morrer? Porque temos que evoluir. Então temos que morrer para essa vida, mas renascer para uma outra vida. Não poderíamos ficar vivendo para sempre na Terra? Não, claro que não. A Terra é um plano que está em evolução, está migrando de um plano agora de provas e expiações para um plano regenerador,
E nós também temos que evoluir, então temos que, já reencarnamos em vários lugares e desencarnamos, temos também que desencarnar aqui, não podemos ficar para semente, né? Então o objetivo do espírito não é permanecer no plano terreno, é aurir o mais possível experiências para sua evolução, né? O seu ambiente natural e definitivo é o plano espiritual. E o espírito encarna em muitos corpos, né, para cumprir desígnios divinos. Todos já fomos homens, mulheres, em várias encarnações, em vários tempos, né? Deus quer que o espírito cumpra uma função na vida universal e, ao mesmo tempo, vá se desenvolvendo moral e intelectualmente, eu diria, em conhecimentos, tá? Cada encarnação só deve durar o tempo necessário, suficiente para que o espírito cumpra a tarefa que lhe foi designada, né? Se melhore moral, intelectualmente, em termos de justiça, de amor e de caridade. Enfrente as provas e expiações, das quais ele ainda deve alguma coisa, que mais sejam necessárias à sua evolução no momento. Depois de cada encarnação, o espírito se desliga da vida terrena e retorna ao seu estado natural, que é de espírito liberto. E é lá na erraticidade do outro lado, ele vai continuar o seu progresso. Então não tem morreu e descansou. Não, morreu e não fez o que tinha que para fazer aqui, vai ter que fazer do outro lado ou voltar para refazer, né? No intervalo entre essas duas encarnações, que é esse tempo de erraticidade, o espírito vive de modo muito mais amplo, porque em termos mais fluídicos, né, do que quando encarnados, porque o corpo lhe limitava um tanto as perfeições de atividades espirituais. Vejam vocês, um ser que encarna com um defeito físico, às vezes ele está limitado em uma determinada tarefa, mas o espírito dele, quando desencarna ou quando está no sono, ele se emancipa e está liberto daquilo, né? Então, avalia os resultados, né? O espírito avalia os resultados da encarnação que findou, quando ele passa para o outro lado, está passando o filmezinho da vida dele, né? E prossegue se aperfeiçoando espiritualmente lá na vida do além. Depois se reformulando para uma nova encarnação e para refazer aquilo que faltou, né? Encarnará novamente quando isso se fizer necessário e oportuno para a continuidade do seu progresso intelecto e moral e ao cumprimento da função que Deus lhe designar na vida universal. Então, desencarnar é um processo doloroso? Pode ser e pode não ser. Para aquele que é desmaterializado, desapegado, tá, emocionalmente, vai ser bem mais fácil. Para aquele que está pegado às coisas daqui, vai ser bem pior. Sendo que nós não temos nada de que é nosso. Nem o corpo não é nosso. O que é nosso é o conhecimento e a moral, a ética, o amor, a justiça, os grandes valores, esses são nossos. O resto tudo vai ficar aqui, né? Então nós vamos ver depois até como é que ficam os pertences dos desencarnados, se não der hoje, na próxima, né? Então depende muito de como a pessoa encara os acontecimentos e das condições que ela tenha para solucionar ou suportar esse episódio. É comum o recém-desencarnado sentir de início uma certa perturbação, da mesma forma que ele sentiu aquela perturbação quando encarnou, né, neste plano tão diferente. É mais difícil ainda o desencarne, né? Porque ele vai ter que se despedir daqueles a quem ele tanto ama, mas ele tem que entender que o amor dele tem que ser incondicional, que um dia eles vão se ver de novo, né? Não estamos voltando ao nosso verdadeiro mundo, então não deveria ser tudo rosas, né? Estamos voltando ao nosso verdadeiro mundo, o mundo espiritual. Deveria ser tudo muito natural? Deveria, mas às vezes o homem não compreendeu isso e piorou nessa encarnação, né? Então vamos ver. Deveria sim ser natural, e assim acontece com os espíritos mais evoluídos, mais espiritualizados. Mas geralmente nos prendemos demais às sensações físicas, carnais durante esta vida do corpo. Canalizamos muito as sensações em nossos órgãos dos sentidos. E desencarnado, ainda queremos continuar a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e sentir os sentidos corpóreos que já não temos. Vocês lembram do André Luiz? Queria voltar, depois de desencarnado, para o plano carnal. Não foi aconselhado a ele quis vir e não foi nada bom, né? Por isso, o início não percebemos bem
o novo plano em que estamos passando a viver, mas temos que nos adaptar, né? Temos de habituar-nos às percepções perispirituais em vez das percepções dos sentidos que antes nós tínhamos materiais. Vamos continuar com os mesmos sentidos, tá? De visão, de audição, de tato, de tudo, só que de uma forma mais sutil, né? É uma readaptação ao plano do espírito. Quando nascemos na Terra, levamos algum tempo adaptando-nos àquele novo corpinho, né? Um espírito já adulto, né? E que tem que entrar num corpinho de criança, né? Agora, então, vamos ter que nos adaptar também ao novo plano. Quando desencarnamos, também precisamos de uma fase de readaptação ao plano espiritual. Se tivermos necessidade e merecimento, os nossos protetores estarão ali nos ajudando e até os nossos antepassados para que a gente se adapte mais fácil àquele novo plano, né? Vai passar o filmezinho da nossa vida e nós vamos compreender o que está acontecendo, né? Demora muito essa readaptação ao mundo espiritual? Depende, né? Depende daquilo que nós acabamos de dizer. Se tu está muito espiritualizado, não, a readaptação vai ser fácil, né? Às vezes eu digo assim, eu já estou numa fase da vida de que eu já tenho bastante companheirada do outro lado, então talvez não seja tão ruim a minha passagem para encontrar com aqueles companheiros que, né, que já fizeram parte da minha vida, meus antepassados, né? A duração vai depender da evolução do espírito. Para alguns, breves instantes vão bastar, tá? Aqueles bem espiritualizados, né? Para outros, demora até o equivalente a muitos anos da Terra e até séculos, né? Ficam plasmados ali na sua morte porque não aceitam, né? Quem não se preparou para a vida espiritual sentirá maior dificuldade de se readaptar ao novo plano de vida. Razão porque há espíritos que se comunicam dizendo estarem perturbados nas mesas mediúnicas, desorientados, não sabem nem sequer que morreram, né? Quem se preparou bem passa rapidamente pela fase e logo se sente readaptado ao plano espiritual, logo quer trabalhar, estudar, se melhorar e às vezes quer até saber dos seus, né? O preparo para a vida espiritual vem do cultivo das nossas faculdades de espírito e da busca do equilíbrio com as leis da vida. Para isso, nada melhor do que manter a conduta moral cristã. Então, eu tenho que trazer aqui para vocês um livrinho, aquele Conduta Espírita, do Chico Xavier e lá do antigo Valdo Vieira, bem no início da psicografia do Chico Xavier, que ele nos fala, é importante a gente ter junto com a gente, Conduta Espírita, é um opúsculo assim pequenininho, que nos dá as diretrizes de como a gente se comportar em determinadas situações, né? E o que influi no processo da desencarnação? Influi muito o nosso grau de espiritualidade, de entendimento e de desapego, né? Então, o processo todo da desencarnação e reintegração à vida espírita dependerá das circunstâncias da morte do corpo. Tem 3 fatores, tá? Esse é o primeiro. Das circunstâncias da morte do corpo. Nas mortes por velhice, a carga vital foi se esgotando aos poucos e por isso o desligamento tende a ser natural e fácil. O espírito poderá superar logo a fase da perturbação, porque ele vai entender o que estava lhe acontecendo. Ele viveu bastante e conseguiu compreender, né? Nas mortes por doenças prolongadas, né? Aquelas doenças realmente assim pesadas, que levam muito tempo, né? O processo de desligamento também é feito quase que pouco a pouco, com o esgotamento paulatino da vitalidade orgânica. E o espírito vai se preparando psicologicamente para a desencarnação e se ambientando com o mundo espiritual, que às vezes até ele começa a entrever brevemente, assim, lances do mundo espiritual, às vezes até numa doença crônica, ele passa assim a se, como é que eu vou dizer, a se comunicar, tá? Com aqueles já desencarnados, porque ele está com o pé mais lá do que aqui, né? Porque as suas percepções estão transcendendo ao corpo. Nas mortes violentas, aí é que é o problema, tá? As mortes por acidentes, por desastres, por assassinatos, por suicídios, até por uma pandemia pega de repente, assim, o rompimento desses laços perispirituais que ligam o espírito ao corpo, daí é brusco. E o espírito pode sofrer com isso, a perturbação pode sofrer com isso e a perturbação tende a ser maior. Vocês veem naquele filme, né, no Ghost, né, que ele morreu,
repentinamente, né, de assassinato, e aí então foi bem perturbador, né? Em casos excepcionais, como de alguns suicidas, né? Suicídio, então, é um dos casos piores, né? Porque a pessoa pensa que vai morrer e não morre, que o espírito ele só muda de lugar, né? Mas consegue continuar sendo em essência o mesmo, né? Então é muito doloroso, né, o caso dos espíritos suicidas, né? Que o espírito poderá sentir-se preso ao corpo que ele vê se decompondo, né? E que lhe causará dolorosas impressões. E no caso do grau de evolução do espírito desencarnante, né? De modo geral, quanto mais espiritualizado, mais desapegado o desencarnante, mais facilmente consegue desvencilhar-se do corpo físico já sem vida. Quanto mais material, sensual, materialista, né, ligado às coisas daqui da carne, né, tiver sido sua existência, mais apegado ao dinheiro, por exemplo, né, vai ser demorado esse desprendimento, né, mais usurento e tudo mais, né. A perturbação natural, por se sentir desencarnado, é menos demorada e menos dolorosa para o espírito evoluído. E quantos espíritos nós encontramos na mesa mediúnica que nem sequer sabem que morreram, estão lá se apegando, querendo brigar pelas coisas que deixaram aqui, né? Quando entendem que deixaram aqui, né? Quase que imediatamente, então, quando o espírito é evoluído, ele reconhece a sua situação, porque de certa forma já se vinha libertando da matéria antes mesmo de cessar a vida orgânica. Ele vivia mais para o espírito do que para a carne. Logo retorna à consciência de si mesmo e percebe o ambiente que se encontra e vê os espíritos que ele até reconhece ao seu redor, espíritos simpáticos, espíritos protetores que lhe acompanhavam, né? E para o espírito pouco evoluído, apegado à matéria, sem cultivo das suas faculdades espirituais, a perturbação é difícil e demorada. E se o familiar ficar conectando, chamando ele o tempo todo, olhando o retrato, se revoltando, tá? Querendo comunicação com ele, pior será para ambos, né? Ele nem sequer vai sair daqui de perto, né? Sendo acompanhado então de ansiedade, angústia e podendo durar dias, meses, anos e até séculos, tá? Então, como é que se dá ajuda espiritual? A ajuda espiritual pode se dar de várias maneiras, né? Principalmente para aquele espírito, então, que possui, né, esse lado espiritual mais desenvolvido. Então, eu deixaria para a semana que vem, tá? Para a gente falar do depois da morte, principalmente para quem fica, tá? Do conhecimento espírita, se garante uma boa situação ou não para o espírito, né? O fato de tu saber, né, do desencarne, e também aqui, se os que ficam na Terra podem ajudar, é claro que podem ajudar, né, mas não resolver tudo, né, se podemos ter notícia de quem desencarnou, às vezes sim, às vezes não, dependendo da necessidade e merecimento. A criança após a morte é muito fácil, porque o espírito da criança não é criança, a questão da cremação de cadáveres, a questão do transplante de órgãos, como pode ser positivo esse transplante de órgãos, e principalmente as comemorações fúnebres, tá? Que daí nós temos que ver e rever várias coisas quanto ao velório e ao enterro, né? Então, parando por aqui, né? Nós vamos desejar, então, paz e luz a todos vocês, né? Que todos tenham uma boa semana, até que a gente possa nos encontrar, né? Que todos estejamos em paz, pensemos nesses temas e procuremos cada vez mais, então, nos desprender, né? Nos desapegar tanto do lado emocional como do lado físico, das coisas físicas que vão ficar por aqui. E nos tornando, então, esse momento de pandemia favorece, né, que a gente se volte para dentro de si, para a nossa essência como centelha, como centelhas divinas, né? Então eu peço a vocês que façam o Pai Nosso Espírita, tá? E as demais orações, para que a gente esteja sempre conversando com Deus, o Evangelho no lar, em todas as casas, tá? Que estejam todos em paz, que assim seja, e encerramos por aqui este vídeo, tá? Obrigado pela presença de todos e a paciência em nos ouvir.